Bora lá para a parte final aqui da prova do IFES, questões 31 a 40. Então, começando aqui, questão 31. Em cada um dos itens a seguir, a figura que está no plano cartesiano à direita é a imagem da figura que está no plano cartesiano à esquerda por uma aplicação. Então, temos aqui as imagens. E aí, analisando os itens acima, podemos afirmar que quais dessas são transformações lineares. Então, transformações lineares são transformações que podem fazer rotação, expansão, contração e sempre mantendo a linearidade. Então, vemos isso aqui no item 1, vemos isso aqui também no item 2. No item 3 já não temos a linearidade, vemos aqui essas bordinhas. Isso aqui implica uma função não linear. Então, isso aqui não pode ser uma transformação linear. Nós temos também como característica das transformações lineares que quando ela leva para uma constante, a constante tem que ser zero, não pode ser uma constante diferente de zero. Então, no caso aqui, teríamos algo do tipo txy levando em algo do tipo x para x e 3 para y. Então, isso aqui não pode, como transformação linear. Já o caso 5 aqui, isso aqui é permitido para transformações lineares, porque estaríamos levando para algo assim, x para a primeira coordenada e 0 para y. Então, levando para constantes iguais a zero é permitido para transformações. Então, nesse caso, temos a1, a2 e a5, três transformações lineares, que é dada na alternativa C. Questão 32. Usando a mudança de variável z igual a k vezes y duas linhas, com k pertencente aos reais não nulos, podemos transformar a equação, dada aqui com t real, numa outra equação que será nomeada de equação auxiliar. Chamando de psi a solução dessa equação auxiliar, sabemos que psi de 0 é igual a e quadrado e psi de 1 é igual a 2e. Assim, o valor de psi de k está na alternativa. Então, primeiramente, vamos estar utilizando a nossa mudança de variável, que foi dada aqui, z igual a k vezes y duas linhas, de forma que y duas linhas vai ser igual a z sobre k. Então, tomando aqui a nossa EDO, sabemos que y três linhas seria y duas linhas, e aí aplicada a derivada mais uma vez, de forma que poderíamos reescrever como e elevado a 3t ao quadrado, vezes y2 linhas, que é z sobre k, isso ainda aplicado mais uma vez à derivada, mais 2t e 3t quadrado, vezes y2 linhas, que já vimos que é z sobre k, e isso aqui tem que ser igual a e elevado a 1 mais 2t ao quadrado. Perfeito. Então, agora multiplicando aqui a nossa expressão por k e dividindo por e elevado a 3t quadrado, ficaríamos com a seguinte EDO. Z' mais 2t vezes e é igual a k vezes e elevado a 1 menos t quadrado. Então, isso aqui é uma EDO de primeira ordem que podemos resolver utilizando a nossa função auxiliar μ. Então, multiplicando aqui nossa equação por μ, ficaríamos com z' vezes μ mais z vezes 2t vezes μ igual a μ vezes k e elevado a 1 menos t quadrado. E relembrando aqui da derivada do produto, no caso, z vezes μ', seria o quê? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E comparando aqui as nossas equações, teríamos o quê? Teríamos que μ', ou seja, dμ dt, é igual a 2t vezes μ, que é uma EDO de primeira ordem separável. Então, separando aqui, nós teríamos dμ sobre μ é igual a 2t dt. De forma, então, que integrando os dois lados, nós teríamos ln módulo de μ é igual a t quadrado mais c, onde podemos tomar uma constante c igual a zero, já que queremos uma função μ qualquer. Então, uma função μ qualquer que satisfaz o nosso problema poderia ser dada por μ igual a e elevado a t ao quadrado. Então, voltando aqui ao nosso problema, nós teríamos, então, que z vezes e t quadrado linha vai ser igual ao quê? Ao μ, que é e
t quadrado vezes ke elevado a 1 menos t quadrado. Integrando ambos os lados, nós chegaríamos em z vezes e elevado a t quadrado é igual a integral de k vezes e elevado a 1 dt. E isso aqui daria para a gente que z vezes e elevado a t quadrado é igual a ke vezes t mais uma constante. Utilizando nossa condição de contorno, que π de zero é igual a e quadrado, temos, então, π de zero é igual a e ao quadrado. Isso implica aqui, substituindo t por zero, que e ao quadrado vezes e elevado a zero, que é 1, então, vezes 1 aqui, seria igual a k vezes e vezes zero mais c. Então, já obtemos que o c é igual a e quadrado. Então, a nossa equação pode ser reescrita aqui, já isolando aqui o z, que no caso é a nossa função psi, o enunciado chama. Então, psi de t seria igual a k e elevado a 1 menos t quadrado, isso aqui vezes t, mais o c, que é e quadrado, dividido por e elevado a t quadrado, ou seja, ficaria 2 menos t quadrado. Vamos utilizar também a outra informação, que nos fala que π de 1 é igual a 2z. Então, π de 1 é igual a 2z, e isso implica aqui para a gente que 2z vai ser igual a k vezes e elevado a 1 menos 1 ao quadrado, ou seja, e elevado a zero, isso vezes 1, mais e elevado a 2 menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Então, resolvendo aqui, nós chegaríamos que o k ele é igual a e. Então, obtemos aqui o valor de k. E assim podemos finalizar o exercício escrevendo agora a nossa função psi avaliada em k, ficando igual a k vezes e elevado a 1 menos k ao quadrado, isso aqui vezes o nosso k, mais e elevado a 2 menos k ao quadrado. Só que vimos que o k é igual a e. Então, eu vou estar tomando um k aqui apenas no nosso primeiro termo e reescrevendo isso aqui como? Então, supondo que este primeiro k é nosso e vezes e elevado a 1 menos k ao quadrado seria igual a e elevado a 2 menos k ao quadrado. Isso aqui vezes k, mais e elevado a 2 menos k ao quadrado. Colocando em evidência e elevado a 2 menos k ao quadrado, teríamos então que π de k é igual a k mais 1 vezes e elevado a 2 menos k ao quadrado, que encontramos na alternativa C. Questão 33. Um sólido é delimitado pelos planos x igual a 0, z igual a 0, y igual a 0, z mais 2y menos 6 igual a 0 e z mais 2x menos 6 igual a 0. Assim, o volume do sólido é expresso pelas operações que são na alternativa. Então, vamos primeiramente fazer o desenho aqui do nosso problema. Montamos esses planos, então, aqui primeiro para o z mais 2y menos 6 igual a 0, tomando os pontos D, que temos aqui, 0, 0, 6, e também o ponto C, que é dado por 0, 3, 0. Esses pontos satisfazem aqui a equação do nosso plano. E por não apresentar a coordenada x, ele é estendido aqui ao longo do eixo x. De forma análoga, o plano z mais 2x menos 6 igual a 0 foi obtendo os pontos D, também de coordenada 0, 0, 6, e o ponto A, com coordenada 3, 0, 0, que satisfazem aqui a equação, e por não ter a variável y, ele é estendido aqui ao longo do eixo y também. Então, vemos aqui que é formado uma pirâmide de base OABC, e aqui a altura D, e o volume dessa pirâmide ela é dada por 1/3 da área da base. Então, aqui temos um quadrado de lado 3, então 3 ao quadrado, que é 9, vezes a altura que temos aqui, que é 6. Fazendo essa conta, obtemos que o volume da nossa pirâmide é igual a 18. Basta agora verificarmos qual dessas integrais satisfaz o volume dado, ou seja, resulta aqui em 18. Então, para o item A, temos a integral de 0 a 3, da integral em relação ao y, ficando 12
y menos y ao quadrado menos 2xy, variando de 0 a 3 dx. Então, isso daqui vai ser igual à integral de 0 a 3 de 36 menos 9 menos 6x dx, que vai ser igual à integral de 0 a 3. 36 menos 9 seria, então, 27, menos 6x dx, que resulta em 27x menos 3x², variando de 0 a 3. E isso aqui vai ser igual a 81 menos 27, que é igual a 54, diferente de 18. Então, temos aqui a alternativa A incorreta. A alternativa B vai ser 2 vezes a integral de 0 a 3 da integral em relação a y. Então, isso aqui ficaria 6y menos y ao quadrado, variando de 0 a 6 menos 2x. Isso aqui, dx, vai ser igual a 2 vezes integral de 0 a 3. Então, substituindo aqui, nós teríamos 36 menos 12x, menos 36, com menos vai ficar mais, 24x, menos 4x ao quadrado, dx. E isso aqui vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a 3, de que 36 menos 36 é 0, então ficaria menos 4x² mais 12x dx, ficando então 2 vezes a integral disso aqui seria igual a menos 4x³ sobre 3 mais 6x², variando de 0 a 3, que será igual a 2 vezes, então aqui vai ficar 9 vezes menos 4, menos 36, mais 54. Isso aqui daria 18 vezes 2, que é 36, diferente de 18. Então, a alternativa B também incorreta. A alternativa C, agora. Aqui temos duas integrais, vamos resolver uma por vez. Então, primeiramente, fazendo a integral de 0 a 3 da integral de 0 a 6 menos 2x. E já integrando aqui em relação a y, nós teríamos o quê? 6 menos z sobre 2 menos x. Então, 6 sobre 2 ficaria 3, menos z sobre 2 menos x. Isso aqui dz dx. Então, fazendo aqui a nossa integral, nós teríamos a integral de 0 a 3. Integrando em relação a z, teríamos 3z menos z² sobre 4 menos zx. Isso aqui, variando de 0 a 6 menos 2x, dx, que é igual à integral de 0 a 3. Substituindo aqui, nós teríamos, então, 3 vezes 6, 18, 3 vezes menos 2x menos 6x, menos 1/4 de 36 menos 24x mais 4x ao quadrado, e isso menos zx, ou seja, menos 6x mais 2x², dx. Continuando aqui o exercício, então teríamos a integral de 0 a 3. Então, 18 menos 9 fica igual a 9. Menos 6x mais 6x, aqui vai ser 0. Menos 6x novamente, então menos 6x. Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado. Isso aqui, dx. E aí, finalizando com essa última integral, nós temos 9x menos 3x² mais x³ sobre 3, variando de 0 a 3, o que resulta em 27 menos 27 mais 9. Ou seja, essa primeira integral é igual a 9.
Repara que temos uma segunda integral agora aqui para resolvermos. A nossa segunda integral vai ser dada pela integral de 0 a 3. Então, integral de 0 a 3 da integral de 0 a 6 menos 2y. Então, 0 a 6 menos 2y. E isso aqui de 3 menos y menos z sobre 2. Então, 3 menos y menos z sobre 2. Estou escrevendo dessa forma aqui. Então, já vou mostrar o porquê. dz dy. dz dy. Beleza. Por que eu estou fazendo dessa forma aqui? Repara, aqui nós temos a integral com o mesmo formato. Então, temos 3 menos z sobre 2 menos y, integral de 0 a 6 menos 2y, integral de 0 a 6 menos 2x. E depois, integral de 0 a 3. Então, apesar de mudarmos as variáveis, estamos fazendo a mesma ordem de integração. Então, isso implica que esse resultado aqui também vai ser igual a 9, fazendo os passos a passo. A única diferença é que onde tem x, estaria aparecendo y. Então, nesse caso aqui, a soma das integrais seria 9 mais 9, igual a 18. Concluindo, então, que a nossa alternativa correta é a alternativa C. De forma análoga, poderíamos também estar verificando as alternativas D e E e veríamos que essas integrais ambas dariam diferente de 18. Questão 34. Considere o retângulo R com dimensões A e B e o retângulo W que circunscreve R, de modo que cada lado de W contém apenas um vértice de R. Sendo assim, determine a expressão que representa a área máxima de W. Então, antes de sair resolvendo esse exercício, caso você se depare com um exercício que você não consegue resolver, ele é genérico, temos aqui variáveis quaisquer, sempre é importante testarmos alguns valores para ver o que está acontecendo. Por exemplo, repara o que acontece com a alternativa B quando eu tomo A igual a 1 e B igual a 2. Substituindo aqui, nós teríamos então A ao quadrado menos B ao quadrado mais 3 vezes A vezes B sobre 2. Isso aqui resultaria em zero. Não temos como um retângulo que vai estar circunscrevendo um retângulo de área já diferente de zero ser igual a zero. A área dele tem que ser maior ou igual. Nesse caso, já conseguiríamos cancelar aqui a alternativa B. De forma análoga para o item C, repara o que acontece quando tomamos A igual a 1 e B igual a 1. Então, se nosso retângulo for um quadrado, de lados 1 e 1, teríamos 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado, ficando 2 vezes 0, que é também 0. Não temos, novamente, como correr uma área igual a 0. Então, isso aqui seria algumas formas de testar. Você também estaria procurando testar se, às vezes, para algum valor, a área do retângulo W é de fato maior ou igual que a área do retângulo R. Mas eu não vou estar fazendo aqui dessa forma, vamos estar resolvendo o exercício passo a passo, e então considere primeiramente o desenho. Então, dado aqui o nosso desenho, temos o nosso retângulo R, nosso retângulo W, e vamos dizer que aqui temos um ângulo θ para o nosso retângulo W que circunscreve R. Então, utilizando aqui nossas relações de triângulo, saberíamos que esse ângulo aqui seria 90 menos θ, e aí, como esse aqui seria 90, obrigatoriamente esse ângulo aqui também deve ser θ. Com um raciocínio análogo, obteríamos aqui também sendo θ e aqui também sendo θ. De forma que, repara que o lado aqui de cima, ele mede A. Sendo assim, esse trechozinho aqui, ele vai medir A cosseno θ. Então, A cosseno θ. E utilizando a relação do seno, nós obtemos que esse ladinho aqui é A seno θ. De forma análoga, obtemos que esse lado todo aqui vai ser B cosseno θ e esse lado todo aqui vai ser B seno θ. Então, temos aqui as medidas do lado do nosso retângulo. Basta calcularmos sua área, que vai ser dada por base vezes altura, lado vezes lado, ou seja, vai ser A seno θ mais B cosseno θ vezes A cosseno θ mais B seno θ. Resolvendo isso daqui, teríamos, então, A seno θ vezes A cosseno θ seria A quadrado vezes seno θ cosseno θ, mais A seno θ vezes B seno θ seria AB
vezes seno ao quadrado de θ, mais, novamente aqui, AB, só que vezes cosseno ao quadrado de θ, e, finalmente, b ao quadrado vezes seno θ, vezes cosseno θ. Então, utilizando algumas relações trigonométricas, sabemos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, teorema fundamental da trigonometria. E sabemos também, por arco duplo, que o seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Então, eu vou estar reescrevendo aqui a minha expressão da área, como, colocando em evidência o seno θ, cosseno θ, teríamos a ao quadrado mais b ao quadrado, e eu já vou escrever seno θ, cosseno θ como meio de seno de 2θ. Então, isso aqui tudo, meio de seno de 2θ. Mais o quê? Tomando AB em evidência, nós teríamos AB vezes seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é 1. Então, ficaria apenas AB. Para obtermos aqui aonde a área é máxima, basta, então, tomarmos o valor máximo de seno de θ. Quando ocorre isso? Quando o seno é igual a 1. Ou seja, tomaríamos um ângulo θ de 45 graus, seno de 90 graus seria 1, e com isso obteríamos que a nossa área máxima vai ser igual a meio de a ao quadrado mais b ao quadrado mais ab. Podemos reescrever isso aqui ainda como? Então, a nossa área máxima vai ser meio de a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, ou seja, concluímos que a nossa área máxima é meio de a mais b ao quadrado, dado aqui na alternativa E. Questão 35. A figura mostra um círculo C1 de equação x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e um círculo C2 de raio R, centrado na origem. O ponto P tem coordenadas 0R, Q é o ponto de interseção dos dois círculos que pertencem ao primeiro quadrante, e R é o ponto de intersecção da reta que contém P e Q com o eixo OX. O valor da abscissa de R quando R tende a zero pela direita é. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos tentar obter o valor de x. Para isso, eu vou precisar da equação dessa reta. Então, o ponto P, sabemos que ele tem coordenada 0 para x e r para y. E o ponto Q, ele é o ponto de interseção entre a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado, que é a nossa equação aqui da circunferência C2. Subtraindo as nossas equações, obteríamos então x quadrado menos 4x mais 4 menos x quadrado, y quadrado menos y quadrado é zero, igual a 4 menos r ao quadrado. Então, isso aqui nos daria menos 4x é igual a menos r ao quadrado, de forma que x será igual a r quadrado sobre 4. Então, com isso, obtemos a coordenada aqui do ponto Q. Vai ser r ao quadrado sobre 4. Para obter a coordenada agora em relação a y, basta substituirmos, então, em uma das circunferências. Então, substituindo aqui na circunferência C2, teríamos x ao quadrado, que é r à quarta sobre 16 mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso implica, então, que o y vai ser igual a mais ou menos a raiz de r quadrado menos r à quarta sobre 16, porém, pela nossa ilustraçãozinha aqui, nós temos a parte superior do gráfico. Então, a nossa coordenada y vai ser a raiz quadrada positiva de r ao quadrado menos r à quarta sobre 16. Então, com isso, temos a nossa coordenada x e y do ponto Q. Agora, nossa equação da reta vai ser dada por y igual. Então, o coeficiente angular vai ser a coordenada y do ponto Q, raiz quadrada, já fazendo aqui um MMC, vai ficar 16r ao quadrado sobre 16, menos r à quarta sobre 16, menos a coordenada y do ponto P, que é r, tudo isso sobre
a coordenada x do ponto Q, que é r ao quadrado sobre 4, menos a coordenada x do ponto P, que é 0. Isso aqui vezes x, mais o coeficiente linear, que sabemos que para uma reta é onde cruza o eixo y, que vemos aqui que é em R. Perfeito. Então, vamos estar agora determinando a coordenada x do ponto R, ou seja, o valor de x tal que y seja igual a 0. Então, temos aqui a nossa equação. Simplificando, nós teríamos, então, a raiz quadrada de 1 sobre 16, fica 1 quarto, e também colocando em evidência o r ao quadrado, raiz quadrada de r quadrado é módulo de r. Então, teríamos o módulo de r sobre 4 vezes a raiz quadrada de 16 menos r ao quadrado, isso aqui menos r, e tudo isso sobre, temos aqui, r ao quadrado sobre 4. Então, isso aqui tudo vezes x vai ser igual a menos r. Então, reescrevendo aqui o nosso r e já simplificando um pouquinho também através do MMC, podemos reescrever esse r aqui como 4r sobre 4, de forma que podemos simplificar aqui os denominadores. E com isso obteríamos que x vai ser igual a menos r ao cubo sobre módulo de r vezes a raiz quadrada de 16 menos r ao quadrado, e isso aqui menos 4r. Então, essa é a nossa coordenada x do ponto R. E queremos saber o que acontece com essa coordenada quando o limite de R tendendo a zero pela direita é aplicado. Então, temos aqui esse limite, que seria o limite de R tendendo a zero pela direita, de menos R ao cubo sobre. Então, como temos o R tendendo a zero pela direita, temos que ler um valor positivo. Então, o módulo de R será o próprio R, e já colocando ele aqui em evidência, ficaríamos com R vezes raiz de 16 menos R ao quadrado, menos 4. Simplificando aqui, o nosso limite ficaria o limite de R tendendo a zero pela direita, do que? De menos R ao quadrado sobre a raiz quadrada de 16 menos r ao quadrado, menos 4. Aplicando aqui o limite, teríamos um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0. Então, você pode aplicar a regra de L'Hopital, ou, tratando-se de raiz, podemos multiplicar pelo conjugado. Então, vou estar multiplicando aqui a minha expressão por raiz de 16 menos r ao quadrado, mais 4, tanto no numerador quanto no denominador. Então, teríamos aqui raiz de 16 menos r ao quadrado mais 4. E realizando as simplificações, nós teríamos que isso aqui é igual ao limite de r tendendo a zero pela direita de menos r ao quadrado vezes a raiz de 16 menos r ao quadrado, isso mais 4. E tudo isso sobre, teríamos aqui, então, o produto da diferença de dois termos ficaria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, resultando em 16 menos r ao quadrado menos 16, ou seja, simplesmente menos r ao quadrado. Simplificando aqui, nós chegaríamos finalmente no limite de r tendendo a zero pela direita da raiz quadrada de 16 menos r ao quadrado, e isso mais 4. E aplicando o limite, nós teríamos raiz quadrada de 16, que é 4, mais 4 igual a 8, dado aqui na alternativa D. Questão 36. Determine as equações paramétricas da reta R tangente à curva formada pela interseção do paraboloide z igual a x² mais y² com o elipsoide x² mais 3y² mais z² igual a 80 no ponto 2 menos 2, 8. Então, para esse exercício aqui, podemos pegar as funções f de x, y, z, dada por z menos x² menos y², e a função g de x, y, z igual a x² mais 3y² mais z² menos 80. E com essas funções, vamos estar calculando o vetor normal nesse ponto aqui, 2 menos 2 e 8.
Então, o vetor normal vai ser dado exatamente pelo gradiente de f, aplicado no ponto 2 menos 2, 8. Então, primeiro, vamos calcular o gradiente de f, que é dado por del f del x, então, menos 2x, del f del y, menos 2y, del f del z, que é 1. E avaliando aqui, em 2 menos 2 e 8, teríamos o vetor normal, menos 4, 4 e 1. De forma análoga, agora, para a função g, então, vamos estar calculando aqui o vetor gradiente. Então, o nosso vetor gradiente para a função g vai ser del g del x, 2x, del g del y, 6y, e del g del z, 2z. E avaliando o nosso ponto, que é o ponto 2 menos 2 e 8, teríamos como vetor normal dessa função o vetor 4 menos 12 e 16. Então, tendo os dois vetores normais, o vetor diretor da nossa reta vai ser o vetor perpendicular a esses vetores. E podemos obter o vetor perpendicular, que vai ser nosso vetor diretor, fazendo o produto vetorial entre esses dois vetores. Então, temos aqui o produto vetorial, vai ficar IJK como determinante, menos 4, 4 e 1, 4, menos 12 e 16. Então, aqui, a nossa coordenada I vai ficar 64 mais 12. A nossa coordenada J vai ficar 4 mais 64. E nossa coordenada representada aqui pelo K vai ser 48 menos 16. Ou seja, nosso vetor diretor vai ser dado pelo vetor 76, 68 e 32. Então, nossa equação da reta vai ser do tipo, então, nossas coordenadas vai ser dado um ponto. Qual é o ponto que nós temos aqui que minha reta passa? 2 menos 2, 8. 2 menos 2, 8. Mais t vezes o nosso vetor diretor, que é 76, 68, 32, com t pertencente aos reais. Então, aqui nós encontramos isso na alternativa D. 2 mais 76t, menos 2 mais 68t e 8 mais 32t, certinho. Questão 37, o valor da integral tripla é. Então, analisando aqui pelos intervalos de integração, vocês podem notar que estamos integrando em relação a uma esfera centrada na origem e com raio 3. Então, sabendo disso, vamos estar utilizando aqui as coordenadas esféricas, onde o x vai ser ρ cosseno θ vezes seno φ, y vai ser ρ seno θ vezes seno φ, e nossa coordenada z vai ser ρ vezes cosseno φ. Sabemos também que o nosso jacobiano nos passa que dx, dy, dz vai ser igual ao quê? A ρ quadrado seno φ dρ dφ dθ. Então, dadas essas informações, a nossa integral ficaria da seguinte forma. Então, teríamos a integral de 0 a 2π em relação a θ, integral de 0 a π em relação a φ, e integral de 0 a 3 em relação ao nosso raio da esfera aqui. Então, substituindo agora os valores de x, y, z nas coordenadas esféricas, note que já podemos aqui colocar o z em evidência e realizar x² mais y², onde ficaria ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ. Por quê? Porque colocando em evidência aqui, apareceria o termo cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que no caso é igual a 1. Então, isso aqui seria o x² mais y² e vezes o z, que é ρ cosseno de φ. E mais ainda, z à quinta, que seria o quê? Ρ à quinta vezes cosseno à quinta de φ. E tudo isso multiplicado pelo nosso jacobiano, que é ρ ao quadrado vezes seno de φ dρ dφ dθ. E isso aqui
vai ser igual à integral de 0 a 2π, da integral de 0 a π, da integral de 0 a 3, e vamos estar fazendo aqui a distributiva do ρ quadrado seno φ, obtendo ρ ao quadrado vezes ρ ao quadrado vezes ρ, ficaria ρ à quinta. Isso aqui vezes seno ao quadrado de φ vezes seno de φ, ficaria seno ao cubo de φ, e ainda vezes o cosseno de φ. Mais ρ à quinta vezes ρ ao quadrado, ficaria ρ à sétima, vezes cosseno à quinta de φ vezes o seno de φ. Isso aqui, dρ, dφ, dθ. Então, continuando aqui nosso problema, isso aqui seria igual à integral de 0 a 2π, da integral de 0 a π, e integrando aqui em relação a ρ, teríamos ρ à sexta sobre 6, vezes seno ao cubo de φ, cosseno de φ, mais ρ à oitava sobre 8, vezes cosseno à quinta de φ, vezes seno de φ. Isso aqui variando entre 0 e 3, dφ, dθ. Continuando aqui, então, avaliando o nosso ρ, teríamos a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a π. Aqui teríamos 3 elevado a sexta sobre 6, que é 3, 9, 27, 81, 243, 729 sobre 6, vezes seno ao cubo de φ, cosseno de φ, mais, aqui ficaria ainda 729 vezes 3 mais uma vez, ficaria 2.187, e vezes 3 novamente, 2.187 vezes 3, ficaria 24 mais 2, 26, 3, 5, 6. 6.561 sobre 8, cosseno à quinta de φ, seno de φ. Perfeito? Dφ, dθ. Integrando agora em relação a φ, teríamos a integral de 0 a 2π do que? De 729 sobre 6 vezes seno à quarta de φ sobre 4. Então, é possível verificar aqui realizando a derivada de seno à quarta de φ sobre 4. Você vai ver que vai resultar exatamente a essa expressãozinha aqui, mais 6.561 sobre 8 vezes o quê? Menos cosseno à sexta de φ sobre 6. Isso aqui variando entre 0 a π dθ. Então, aqui substituindo por π, nós teríamos seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, então ficaria a integral de 0 a 2π. Então, substituindo aqui o nosso primeiro termo, teríamos 0 nessa parte, e aqui ficaria menos 1 à sexta, que é 1, então ficaria menos 6.561 sobre 48, e aí menos cosseno de 0 é 1, 1 à sexta é 1, então ficaria menos 1 sexto, ou seja, mais 6.561 sobre 48, isso aqui dθ, resultando em integral de 0, que é o próprio 0, dado aqui na alternativa C. Questão 38. Seja f de R3 em R uma função diferenciável, P o ponto 002 e o vetor 003, considere que a derivada direcional de f em relação a u aplicada em 002 é igual a k, sendo k um número real estritamente positivo. Dessa forma, a afirmação que a derivada direcional de f em relação a u nesse ponto é igual a k significa que... Então, aqui nós temos uma questão conceitual, e para ajudar a entender melhor, eu vou estar colocando um exemplo. Então, considere a função f sendo x, y, z igual a x² mais y² mais z². Então, essa função aqui teria como derivada direcional de f em relação a u, em x, y, z, dada por o gradiente de f em relação a x, y, z,
multiplicado pelo vetor diretor sobre a norma do vetor. Então, temos aqui o gradiente da nossa função seria 2x, 2y, 2z. O nosso vetor é o 003 dividido pela norma, daria o vetor 001. E, multiplicando aqui, nós obteríamos o escalar 2z. Então, du de f para o ponto aqui dado, ponto no caso 002, seria igual a 4, um valor positivo, como foi aqui dado as condições do nosso exercício. E vamos tentar analisar agora cada uma das alternativas. Alternativa A taxa de variação instantânea da função f no ponto P, na direção do vetor u, é aproximadamente k para qualquer variação suficientemente pequena. Então, na verdade, a taxa de variação, como vemos aqui nesse exemplo, é exatamente o valor de k para qualquer variação, nesse caso aqui. Então, por esse exemplo, já vemos que a alternativa A está incorreta. Alternativa B, a variação da função f é exatamente k vezes para uma variação suficientemente pequena? Não será exatamente. A gente vai estar vendo aqui que é aproximadamente. E aí, para essas daqui, vamos dar uma olhada agora como funciona. Então, eu tenho a minha função, f de x, y, z, que eu vou estar avaliando em nosso ponto, que é o 002. Isso aqui seria igual a quem? Seria igual a 4. Quando eu avalio f de 002 mais um t vezes a nossa direção aqui, u, eu teria que ponto? O ponto 0, 0, 2 mais 3t. E quando eu avalio isso aqui, eu obteria o quê? 4 mais 12t mais 9t quadrado. Repara que para um t suficientemente pequeno, o termo ao quadrado se torna desprezível, de forma que eu posso aproximar isso aqui por 4 mais 12t. E colocando o 4 em evidência, eu obtenho o quê? 1 mais 3t. Ou seja, para um t suficientemente pequeno, ele vai estar variando na proporção o quê? De k vezes, que nesse nosso caso é 4, vezes 1, alguma coisinha, um valor bem pequenininho, que seria esse nosso aumento, esse nosso incremento. Isso aqui aparece na alternativa D. E por que quando faz menos o TU, não acontece uma variação de menos k vezes? Então, aqui exatamente a gente já viu que não é, mas vamos dar uma olhada o que acontece se eu avalio f de 0, 0, 2 menos 3t. Aqui nós obteríamos 4 menos 12t mais 9t quadrado, que novamente, para um t suficientemente pequeno, seria aproximadamente 4 vezes 1 menos 3t. E não obtemos aqui o sinal negativo, né, como está informando no item C. Então, não é menos k vezes, também é 4 vezes, porém aqui nós teremos uma diminuição do nosso valor, não um aumento, não um incremento. Então, a alternativa D aqui na questão conceitual 38. Questão 39. Considere o campo vetorial F, sendo o AB números reais fixos e maiores que 1, gama e θ parâmetros reais, com gama e θ pertencente a 0 e 1, e J os vetores da base canônica no plano cartesiano. Seja C o caminho composto pela união da semicircunferência de raio 2 com centro na origem e dos segmentos de reta cujos extremos são 0,2, 2,0, 0,2 e menos 2,0, como mostra a figura a seguir. Considerando R de t, com t pertencente ao intervalo aqui contido nos reais, uma parametrização do caminho C, podemos dizer que, temos aqui o nosso resultado, integral de linha. Dessa forma, o que podemos afirmar sobre o valor de integral em relação a esse caminho da nossa função f dr, em função das relações entre os valores de a, b, gama e θ, está expresso na alternativa. Então, primeiramente, repara que aqui a gente tem um caminho fechado. Então, sempre é interessante verificarmos se nosso campo é conservativo. Del P, del Y, menos del Q, del X. E se isso aqui for igual a zero, onde a nossa função f aqui ela é dada pela função P em relação a I, mais a função Q em relação a J. E se isso for igual a zero, temos que o nosso campo é conservativo, ou seja, independe do caminho. Então, avaliando aqui, del P, del Y ficaria. Então, nós temos a nossa função A sobre 5 mais gama x, isso vezes seno de θ
y elevado a b. Estamos derivando em relação a y, então a parte a sobre o módulo de 5 mais gama x, isso aqui é uma constante para a gente, e derivando seno de θ y elevado a beta, utilizaríamos a regra da cadeia, ou seja, cosseno de θ vezes y elevado a b, isso multiplicado por b θ vezes y elevado a b menos 1, menos a derivada da segunda parte da nossa função q em relação a x. Então, ela aparece aqui, o termo do x aparece na parte do ln. Então, utilizando as propriedades do ln, sabemos que a ln do módulo de 5 mais gama x elevado a é a mesma coisa que a vezes o ln de 5 mais gama x. Então, a parte que é constante, eu vou só repetir aqui, cosseno de θ y b vezes y b menos 1. E aí, derivando ln de 5 mais gama x, iríamos obter 5 mais gama x no denominador, já que a nossa função ln é dada por 1 sobre x, e a derivada aqui de dentro ficaria simplesmente gama. Então, nesse caso, repara aqui que na alternativa E, ele fala se θb for igual a gama, então a nossa integral é igual a zero. Por que isso vai acontecer? Repara que se θb, essa parte aqui, for igual a gama, nós teríamos a mesma expressão, de forma que isso aqui é igual a zero. Logo, nosso campo seria conservativo, e um campo conservativo integrado num caminho fechado é sempre igual a zero. A alternativa E na questão 39. Questão 40. Batimetria é a operação de medir a profundidade de lagos, rios e mares. O senhor S realizou a batimetria de um lago para fins de avaliação de recursos pesqueiros. Após analisar os dados obtidos, ele viu que, considerando um referencial cartesiano devidamente escolhido, a profundidade do lago num ponto de coordenada xy desse referencial cartesiano na superfície do lago pode ser expressa pela equação, dada aqui. Posteriormente, o Sr. S levou sua esposa para uma recreativa pescaria nesse lago. Porém, quando chegaram ao ponto Q, ela disse que estava com medo e que não queria ir para partes com maior profundidade. Para tranquilizá-la, ele, todo orgulhoso, disse que conhecia muito bem a profundidade do lago e que continuaria a pescaria navegando sempre sobre a curva isobatimétrica, que é basicamente a curva formada pelos pontos que possuem sempre a mesma profundidade. Considerando que ele navegará pela curva que tem sempre a mesma profundidade, a direção na qual ele iniciou seu deslocamento, a partir do ponto Q, está apresentada na alternativa. Então, aqui de cara, vemos que a nossa função P ela tem suas curvas de níveis como elipses, então seria alguma coisa nesse formato. E aí ele está numa regiãozinha aqui, P. Então, para ele seguir nessa curva de nível, então, eu tenho que seguir na tangente. Esse seria o nosso vetor de direção. Vou chamar ele aqui de V. Então, para isso, eu vou estar primeiro obtendo o vetor normal, e depois basta encontrarmos um vetor perpendicular ao vetor normal. Quem que é o vetor normal? Então, pegaremos aqui o gradiente de P. Esse aqui vai representar o nosso vetor normal, num ponto xy, e ele vai ser dado por, então, 2 vezes x menos 20 sobre raiz de 5, isso vezes 1 sobre raiz de 5, e del P del y ficaria 2 vezes y menos 4 sobre 2 raiz de 3, vezes 1 sobre 2 raiz de 3. Então, dando uma breve simplificada aqui, no nosso vetor gradiente, nós teríamos o seguinte, teríamos o vetor 2 vezes x menos 20 sobre 5. E o outro vetor aqui ficaria 2, a gente pode simplificar com 2, de forma que teríamos y menos 4 sobre 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 seria 6. Então, avaliando aqui no nosso ponto Q, o nosso gradiente, então, 17, 6, ficaria igual 17 menos 20 é menos 3 vezes 2 quintos, menos 6 quintos. E
6 menos 4 é 2, 2 sobre 6 ficaria 1/3. Então, esse aqui é o nosso vetor normal. Precisamos de um vetor perpendicular a esse vetor. Então, que vetor poderemos tomar? Então, queremos um vetor n, vou chamar aqui de AB. Tá ok, quando eu fazer a multiplicação com menos 6/5, 1/3, produto escalar, isso aqui tem que ser igual a zero, para eles serem ortogonais. Então, dessa forma, teríamos menos 6a sobre 5, mais 1/3 vezes b, então b sobre 3, e isso tem que ser igual a zero. Multiplicando aqui por 15, a nossa equação, ficaríamos com menos 18a mais 5b igual a zero. Quem são a e b que satisfazem essa equação? Então, aqui podemos tomar um a igual a 5 e um b igual a 18, de forma que ficaríamos com menos 18 vezes 5, que é menos 90, mais 5 vezes 18, que é 90. Então, qualquer exemplo aqui de vetor que satisfaça essa relação serviria como vetor direcional. Então, chegamos que nosso vetorzinho vai ser 5 para x, 18 para y, que encontramos aqui na alternativa C. Com isso, encerramos a prova do IFES 2022. Espero que vocês tenham gostado.